E aí, olá galerinha da sétima série, da tia Morgana aí, da escola Angélica Vieira, tudo bem? Eu sou a Zélia Salles, sou professora e também trabalho numa escola, trabalho numa biblioteca também e sou escritora. Então, a tia Morgana pediu para eu falar com vocês sobre a importância da leitura. Não porque eu seja escritora, mas porque eu sou aficionada por livros. Sempre gostei muito de ler. Mas a minha paixão por livros, por histórias, não nasceu diretamente com os livros. Eu comecei a ouvir histórias com a minha avó, que por sinal era analfabeta, e foi ela quem primeiro colocou diante de mim o mundo da fantasia, o mundo da ficção. E como nós morávamos num sítio, em cima da serra, no interior, toda essa fantasia que a minha avó passava para mim, que ela chamava de histórias de Trancoso, e que de fato são chamadas realmente de histórias de Trancoso, me punha diante de um universo totalmente maravilhoso, que eram personagens com nomes estranhos, como Dom Birro, Branca Flor, e que havia castelos, e que havia rainhas. Então esse mundo foi que primeiro me encantou. Os livros vieram mais tarde, quando eu desci do sítio São João para a cidade de Tapajé, e fui estudar no patronato, que muitos de vocês devem conhecer. Então foi no patronato que eu tive o primeiro contato com uma biblioteca, com os livros, e a biblioteca me encantou. Para mim, eu não tinha atração pela quadra, pelas mesas de ping-pong, pelas brincadeiras de pega-pega. O lugar melhor da escola para mim era a biblioteca. Então, ainda menina, eu ia para a biblioteca. Fiquei encantada com aquelas paredes forradas de livros, com aquelas mesas de madeira envernizadas, com aquele silêncio, e passava o recreio lá lendo histórias pequenininhas que tinham que dar tempo eu ler enquanto durava o recreio. Histórias mesmo para criancinhas, histórias às vezes tinha muito mais ilustrações do que mesmo história propriamente dita, que mais textos. Então eu descobri que eu poderia levar um livro para casa e levei Reinações de Narizinho, que para mim era um livro muito volumoso, que contava a história do sítio Pica-Pau Amarelo. Então, o que foi que eu descobri? Que a vovó Benta equivalia à minha avó Rita, que a tia Anastácia equivalia à minha tia solteirona que morava lá com a minha avó, e que havia um sítio, e que havia um rio, e que havia uma boneca de pano, tal qual uma boneca de pano que eu tinha, e que havia um porco, e que havia um sabugo de milho. E chegou um momento que eu não sabia mais o que era real, o que era ficção, se aquelas pessoas existiam de verdade, se aquelas pessoas apenas faziam parte da imaginação de uma pessoa, de um autor. E cada vez eu fiquei mais interessada em ler. Agora, o que é que tem de vantajoso em ler ou, por exemplo, assistir televisão? Quando a gente lê, existe uma relação muito pertinho entre o leitor e o escritor. Porque o livro tem falhas, o livro tem lacunas, os livros são, de certa forma, incompletos, as histórias são incompletas. Como assim? Essas lacunas, quem completa é a pessoa que está lendo. Ela que vai completando de acordo com a sua imaginação, ela que vai completando de acordo com a sua vivência, com o seu universo, com a sua experiência literária também. Quando a gente lê na sala de aula, a professora pede, vamos ler um texto, vai fazer uma leitura compartilhada, é muito legal. Mas quando a gente fica só a gente e o livro, aí a cumplicidade é bem diferente. Porque existe entre o escritor, ou seja, entre o livro e a pessoa que lê, uma espécie de companheirismo, vai completando o que o outro deixou. E cada um interpreta e cada um entende a sua maneira. Quem tem mais experiência entende de um jeito, quem tem pouca experiência leitora já entende de outro, e ninguém vai dizer, você não entendeu direito, você entendeu errado.
porque isso depende da vivência de cada leitor. Até mesmo o mesmo livro para um adulto, se ele for lido 2, 3 vezes, cada leitura é uma leitura diferente. Primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu vi certas coisas que eu não vi na segunda vez. Da terceira vez que eu li, eu descobri uma série de nuances que eu ainda não havia descoberto na segunda leitura. E eu tenho certeza que quando eu ler a quarta vez, a quinta, porque eu sei que eu vou ler, eu vou descobrir coisas que eu e nem outras pessoas haviam descoberto, porque eu soube que recentemente o Dom Casmurro tem uma nova interpretação. Mais tarde vocês vão descobrir esse romance. Então, e quais são as outras vantagens que a leitura tem, além dessa relação muito próxima com o livro, com o escritor? Primeira coisa é que a gente amplia o vocabulário, a gente aprende muitas palavras, e isso facilita muito a nossa forma de falar, a nossa forma de escrever, a nossa forma de se expressar, de dizer o que pensa, de dizer o que sente. As pessoas que leem, elas também têm muito mais facilidade de vencer desafios no mundo social, por exemplo. Quando você vai fazer um vestibular, quando você vai fazer um concurso para emprego. Eu me lembro que quando eu fui fazer o vestibular na UES, eu entrei para letras, havia uma palavra na prova que eu precisava do significado dessa palavra para poder acertar a questão. E a palavra era escoteiro. E eu me lembrei que nas revistas de Tio Patinhas, a palavra escoteiro tinha referência com os escoteiros mirins, que eram meninos que saíam desacompanhados, sem os pais, para fazer expedições, para fazer acampamento. Então, escoteiro significava sozinho, sem a companhia dos seus responsáveis, dos seus pais. E na minha casa, dizer que se comia um feijão sem nada, sem farinha, sem nada, a minha mãe dizia que era feijão escoteiro. Então, essa descoberta do significado das palavras no meu mundo e na literatura, na minha leitura, me ajudou, por exemplo, nessa questão, mas isso aqui não foi a única coisa, né? Outras vantagens que a leitura traz a gente tem uma vida mais democrática, com mais direitos, porque a escola, há muito tempo atrás, ela não existia para o povo, para as pessoas mais humildes. A escola, a educação, ela era reservada para a elite, para os ricos, para os poderosos. A criança que fazia parte do povo não ia à escola. Agora todo mundo tem escola, agora todo mundo tem livro, agora todo mundo lê. E essa leitura é que dá para a gente, nos proporciona o que a gente chama de democratização do saber. Qualquer criança pode saber, tem acesso ao conhecimento, tem acesso à informação. E isso quem nos passa é a leitura. Fora disso, toda pessoa que lê, ela é muito mais paciente. Toda pessoa que lê, ela é muito mais afetiva. Ela é muito mais humana. A leitura, ela humaniza as pessoas. Um médico pode ser um excelente médico, mas se ele vai ser um médico muito melhor se ele lê. Ou se ele tiver uma relação com a arte, qualquer forma de expressão artística, como o teatro, a música, a pintura. E a literatura é uma expressão artística. Então, além dessa questão da humanização, tem a questão também da gente conseguir superar problemas. Por exemplo, na Cadeira de Barbeiro, que é o meu livro que vocês vão ter contato agora nessa delícia literária, é a história de uma menina, de uma personagem. Ela não tem nome, mas ela passa por diversas situações difíceis, como a separação dos pais. A primeira história, o pai dela vai embora de casa. Ela passa por uma situação difícil por questão da pobreza, eles são muito pobres. Ela passa por uma situação difícil quando o irmão morre e apresenta-se em cima de uma mesa, no caixãozinho de tábuas, pobrezinho.
Ela passa por uma situação difícil com a amiga dela, que foi adotada, que tem vergonha porque existe o maior preconceito com quem é adotado, e que ela descobre que a mãe dela era louca, era aquela louca que andava na rua toda rasgada. E ela passa por uma situação, essa menina do livro A Cadeira de Barbeiro, em que numa festa ela se depara com o pai dançando com uma mulher que chamava-se na cidade, o pessoal chamava mulher macho. Ela era meio mulher, era meio homem. E a menina ficou pasma: pai, o senhor está dançando com ela? E o pai diz: o que é que tem? Os homens não querem dançar com ela. As mulheres também não querem dançar com ela. E ela dança muito bem. O que tem a dançar com ela? Então são essas lições de aceitação. A literatura, ela nos ensina a ser mais tolerantes, a respeitar todas as pessoas, independente de raça, independente de credo, independente de opção sexual. A literatura nos ajuda a ser mais amplas. Então, e além de tudo, a literatura é uma coisa muito prazerosa. Escolham seus livros pelo prazer que vocês vão ter de manusear esses livros. Escolham seus livros para saber que vocês vão ter um amigo, um parceiro, que vocês vão ser bem melhores. Você não é a mesma pessoa depois que lê um livro. Abri um livro e hoje vou ler, por exemplo, um livro de contos da Clarice Lispector. Quando eu terminar esse livro, a Zélia não é mais aquela Zélia que era antes de ler esse livro. Então aproveitem esse momento em que a literatura está em pauta, nesse momento que, se não me engano, se chama delícia literária. Se vocês tiverem uma biblioteca, vão à biblioteca, pegam um livro. Se vocês tiverem como pedir emprestado, peçam. Se tiver como comprar, comprem. Se tiver como comprar pela internet, livro usado, comprem, porque é uma experiência maravilhosa. Eu sei que no começo a gente reage, mas é tudo uma questão de hábito. Se você pegar um livro de 100 páginas, por exemplo, você faz um cálculo, divide essas 100 páginas por 30 um mês, 30 dias, e veja quantas páginas você vai ler por dia. E se você fizer isso, você vai ler 12 livros por ano, que já é uma boa média. Ok? Mas tem que ser prazeroso, tem que ser bom, tem que ser, oba, hoje é dia de ler. Comigo é assim. Então, foi um prazer conversar com vocês. Um abração para todo mundo. Feliz delícia literária. Até a próxima. Beijo para todo mundo.